I favor an education which really does enhance understanding. That means mastering different disciplines. And once you've set this out as a goal, multiple intelligences can be enormously helpful. It can offer different ways of interesting students. It can offer different ways of providing analogies and metaphors. And most important, it can present different ways of thinking about an important topic. An expert is a person who can think about something in lots of ways. Experts have and use multiple intelligences. That's what we should be doing with children. Recognizing their intelligences, helping them find occupations and avocations which use those intelligences, but also enhancing their understanding by giving them many ways of thinking about something, ways which will utilize as many intelligences as they have. Para a gente começar falando sobre a teoria das inteligências múltiplas e as suas implicações educacionais, é bastante interessante que antes nós possamos fazer uma pequena viagem pela história desse conceito ao longo do tempo. Muitas pessoas se preocuparam com o estudo sobre inteligência. Alguns filósofos, como Platão e Sócrates, médicos, psicólogos, curiosos ao longo do tempo, vêm falando ou estudando esse tema. E a escola, claro, também sempre teve preocupação com isso. Mas a teoria da inteligência, ela não nasceu sempre como nós vamos ver já já da teoria das inteligências, com as ideias da teoria das inteligências múltiplas. As principais ideias, as principais teorias da inteligência ao longo do tempo, elas foram baseadas em três pressupostos, três pontos principais, né? O primeiro deles é que a ideia de inteligência é como alguma coisa hereditária, ou só hereditária. Você nasce inteligente ou você está fadado a ser pouco inteligente para o resto da sua vida. O segundo ponto, a classificação das pessoas. Quer dizer, sempre os estudos de inteligência procuraram por pessoas extremamente inteligentes, as mais inteligentes, as melhores, e para classificar separadas pouco inteligentes. E o terceiro ponto é a ideia de medir, de que inteligência você mede, né? Como se fosse alguma coisa que você pusesse numa balança, ou no pratinho, ou então dentro de 1 litro e dissesse, olha, está aqui, quanto é que você tem de inteligência, né? Um dos primeiros, quando a teoria de inteligência, os estudos sobre inteligência passam da filosofia para um campo mais ligado à medicina e à psicologia, então as pessoas, essa ideia de medir, essa ideia de classificar ganha ainda muito mais força. Na verdade, em 1908, a partir de 1908, eles ganham muita força, porque o Binet foi procurado, né, o Alfred Binet, na França, era um dos estudiosos da época mais expoentes na questão de inteligência e da psicologia, de um modo geral, e ele foi procurado pelo governo francês para que ele fizesse uma bateria de testes, não para medir a inteligência das pessoas, mas para que as pessoas pudessem, para que os governantes e os professores da época pudessem submeter as crianças da escola francesa, e principalmente as crianças que estavam migrando para a França, naquela época, vindo das colônias, para que eles pudessem avaliar até que ponto as crianças precisariam de ajuda no seu trabalho, na escola, na sua aprendizagem. E o Binet, com a sua equipe, eles fizeram uma porção de testes para avaliar isto que era uma necessidade para o governo francês. Mas o que aconteceu foi que, embora o Binet tivesse avisado, olha, eu não acredito que esses testes sirvam para medir inteligência, embora todo esse cuidado, na hora que esses testes caíram,
na rede de informações dos psicólogos e psiquiatras e todo mundo que de alguma forma estava preocupado com o estudo de inteligência. A hora que eles chegaram às mãos desses pesquisadores, esses pesquisadores viram uma possibilidade muito grande de, pela primeira vez, ter um instrumento legítimo de medição de inteligência. Esses testes tinham como fundamento, ou foram aplicados com o fundamento de hereditariedade, que não se perdeu, mesmo nos estudos de Binet ele não se perdia, porque o Binet era um homem da sua época, preocupado também com essas questões, e eles caíram nas mãos principalmente dos pesquisadores americanos. E aí todo o trabalho foi deturpado com a intenção de medir amplamente a inteligência das pessoas. Daí para frente foi, como o próprio Gardner vai dizer nos seus trabalhos, o encontro dos testes com uma sociedade testista, uma sociedade que só valoriza as coisas que são medidas em função de testes, e o encontro com uma sociedade com outro preconceito. O Gardner diz que a nossa sociedade ocidental ela é muito bestista, no bom sentido. Ele quer dizer que ela procura o the best, aquele que é o melhor, que pode ser o melhor a qualquer preço. Então essa era uma ideia. There's a view of intelligence which has been very dominant in our culture, in fact probably in many cultures throughout the world, and that's that people can be smart in only one way, and people who aren't smart in that way don't count. And anybody who works with a lot of students over a lot of years knows that can't be true. And they know that students, or in fact children in their own family, are smart in different kinds of ways. Also, we know many of people who didn't do well in school, who did fine once they got out of school. Entrepreneurs love my theory because often they didn't do well in school, but they knew they were understanding all sorts of things that the high-grade people didn't understand. And we all know many people who were tremendously successful in school, and as soon as they walked out into the street or into a company or tried to get married, they failed because they had no intelligence about other aspects of life. Os testes de QI muito cedo começaram a ser questionados. O Vygotsky, nos seus primeiros trabalhos, já falava sobre a ideia de que os testes não serviam para muita coisa, que inteligência não podia ser avaliada através de testes. E o Piaget, se nós olharmos o trabalho dele, é uma pessoa que não fala em testes, ele fala em desenvolvimento de inteligência. Mas há bem pouco tempo, se nós pensarmos em tempo histórico, nós vamos ter uma mudança nessa testagem, uma mudança nessa ideia, né? Há pessoas que tentaram mostrar que na inteligência tinha mais do que a unicidade de algumas habilidades ou de poucas coisas que se pudesse fazer. Mas os testes de verdade nunca foram questionados. Ao contrário, quando o Guilford, que foi um pesquisador que também trabalhou com inteligência e procurou mostrar que dentro da inteligência havia muitas habilidades, quando ele fez os trabalhos, o que na verdade aconteceu foi que as pessoas acharam daí a medida para criar o que eles chamam de fator G, que é um fator geral de inteligência. Aquele fator, todo mundo deveria ter, no mínimo aquele fator para ser considerado inteligente. Acima daquilo, superdotados, abaixo daquilo, as pessoas pouco inteligentes. E isso é uma coisa que ainda aparece em muitos estudos e aparece ainda muito fortemente nas nossas escolas. Finalmente, para a gente estar falando, encerrando um pouco esse breve histórico e depois entrando mesmo na questão das inteligências múltiplas, é preciso dizer que essa teoria, essa ideia de pensar a inteligência como algo que se mede, algo extremamente apenas hereditário, ou então algo que classifica as pessoas em muito inteligentes ou pouco inteligentes, ele se baseia no princípio de que a inteligência é uma coisa única e que todo mundo deveria ter aquele mínimo para ser igual, que as pessoas um dia, nós poderemos ter pessoas que sejam todas iguais ou parecidas em termos de inteligência. E, na verdade, tanto os testes quanto essas teorias mais antigas sobre inteligência, elas se baseiam no fato de que as pessoas têm apenas dois tipos de inteligência, fundamentalmente. A inteligência linguística, que nós poderíamos chamar assim, que é a inteligência para lidar com as palavras, e a inteligência lógico-matemática. Isso tem um fundo nos trabalhos do René Descartes. O próprio Gardner diz que nossa sociedade ela é muito ocidentalista, ela pensa que o único jeito
de pensar, o único jeito de ser inteligente tem relação apenas com o Ocidente, com o pensar do Ocidente, que é um pensar extremamente dirigido para a ideia da razão, né, da racionalidade, do penso, logo existo. E tudo que é racional, tudo que pode ser expresso pela razão, já dizia Descartes, está baseado na linguagem, na língua materna e na forma de se expressar do pensar lógico-matemático. Quando os estudos começam a mostrar que há mais na inteligência do que respostas curtas para perguntas curtas, que há outras habilidades que o ser humano possui, que são manifestações de inteligência, e quando as pessoas começam a mostrar e descobrir que há no cérebro muito mais coisas do que a gente imagina, do que explica a nossa van filosofia, é que as pessoas começam a direcionar os seus estudos de inteligência para uma outra área. E a teoria das inteligências múltiplas nasce com essas novas pesquisas, essas novas preocupações. Então, essas novas pesquisas sobre inteligência, elas têm acontecido porque o mundo tem mudado, há novas exigências em termos sociais, em termos profissionais, em termos de vida mesmo, para as pessoas que estão vivendo nesse mundo, especialmente essas que nós estamos educando agora, que vão abrir o próximo século, o próximo milênio. E há também pesquisas sobre o cérebro que tem marcado muitas coisas a respeito da inteligência, e há a questão da inteligência artificial. O Gardner mostra que as pesquisas sobre inteligência artificial, aquela pesquisa que vai estudar a inteligência da máquina, elas foram muito determinantes no trabalho sobre essas novas teorias de inteligência. A inteligência artificial, porque quando as pessoas começaram a descobrir quando é que uma máquina era inteligente, elas perceberam que essa máquina era mais inteligente quanto mais problemas ela pudesse resolver, quanto mais associações ela conseguisse fazer. E aí, novas ideias sobre inteligência foram sendo desenvolvidas para os estudos da ciência cognitiva, que visa basicamente o estudo do desenvolvimento da inteligência no homem. A outra questão que eu falei anteriormente, que era a questão de um novo cidadão, de um novo homem, uma pessoa capaz de viver no próximo século, a grande marca disso, dizem os pesquisadores, é que hoje você busca uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais por inteiro, uma pessoa não tão ansiosa, não tão com capacidades muito determinadas, muito específicas. Então, uma pessoa que basicamente seja muito criativa, que seja capaz de tomar decisões. Sabe aquela história assim do sujeito que diz assim, olha, aquela árvore está caindo, ele denuncia, um dia a árvore cai, ele diz, não falei que ela estava caindo, e não tomou nenhuma decisão. Essas pessoas, elas não têm muito lugar mais na nossa sociedade, porque nós precisamos de uma sociedade mais ética, com pessoas mais equilibradas não só na sua razão, mas especialmente equilibradas no que diz respeito à razão e à emoção. Hoje os pesquisadores já sabem, eles mesmos costumam dizer que a razão é uma emoção da qual você já tomou consciência. Então essa busca por esta pessoa mais inteira, mais feliz, mais preocupada com as questões da sociedade, do trabalho com o outro, mais capaz de ser alguém que entenda as coisas do mundo, vem marcando muito uma nova visão de inteligência. Para esta pessoa, ou para formar esta pessoa, já não basta mais, ou não basta nada medir. O que me diz um teste a respeito de quanto uma pessoa é criativa, do grau de competência dela para trabalhar em grupo? Os testes não medem isso, e as teorias de inteligência sabem que precisam, ou os teóricos sabem que precisam, um novo olhar para a inteligência. E, finalmente, nesse trabalho, nesses estudos, a questão do cérebro é muito importante. As pesquisas sobre o cérebro marcam muito como é que as pessoas hoje pensam a inteligência, principalmente quando se sabe, e hoje vocês sabem, eu sei, que o cérebro é um mundo a ser descoberto, mas tudo que já se descobriu sobre o cérebro marca sua grande capacidade de adaptação, né? A combinação que os neurônios fazem para reter memória, para desenvolver projetos, a capacidade que um cérebro tem de, se lesado de uma certa forma, se adaptar para
exercer aquelas funções da região lesada numa outra região. Então, esses 3 pontos, a inteligência artificial, o desenvolvimento dos estudos sobre o cérebro e a necessidade de um novo cidadão, marcam uma outra teoria ou marcam uma nova visão sobre a inteligência. Essa é uma teoria poderosa, uma teoria cujos trabalhos vão sendo desenvolvidos a partir da pesquisa, principalmente do professor Howard Gardner, que é um pesquisador da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O professor Gardner é um pesquisador da área de ciência cognitiva, é um pesquisador da psicologia, ele é um psicólogo e é um grande neurologista. E as ideias do professor Gardner não foram desenvolvidas só por ele tem toda uma equipe que trabalha com ele desde meados da década de 70. O primeiro livro sobre teoria das inteligências múltiplas nos Estados Unidos foi publicado em 1983. Só 11 anos depois é que ele chegou no Brasil, em 1994, traduzido para o português. No Brasil, essa teoria, nos meios acadêmicos, nas universidades, começou a ganhar força por volta do início da década de 90 e só por meados da década de 90 que ela começa a ser utilizada na escola. Ela é bem recente em termos de teoria científica como um todo e especialmente recente nas suas implicações educacionais. Essa teoria, ela tem como base, como fundamento a pluralidade da mente, a ideia de que as pessoas têm muitas inteligências e não apenas 2 inteligências. O outro fundamento dessa teoria é que a inteligência não se mede. Você não mede a inteligência. Então, nós vamos falar um pouquinho disso. Eu vou tentar contextualizar para vocês a ideia, as ideias centrais da teoria das inteligências múltiplas, para depois nós então falarmos das suas implicações educacionais, que são as coisas que para nós da escola interessam muito. Então, fazendo um breve histórico dessa teoria, a ideia dela é a seguinte: o professor Gardner já há muito tempo trabalhava nas suas pesquisas na área de inteligência. E ele começou a trabalhar com grupos de pessoas que eram portadoras de síndromes, portadoras de lesões cerebrais graves. E começou a perceber o seguinte: o sujeito era lá autista, tinha uma alta incapacidade de comunicação com o mundo, mas possuía uma determinada habilidade de lidar com números, de pensar logicamente. Havia lá um outro que, ao contrário, não conseguia entender nada do pensar lógico, mas que era extremamente hábil em lidar com pessoas, perceber o humor do outro, em perceber o que o outro estava pensando, os sentimentos. Daí tinha lá um outro sujeito que, pensando do ponto de vista da linguagem, era alguém que quase não se comunicava, mas era um músico extremamente talentoso. E aí essa equipe, que já era uma equipe que questionava a testagem da inteligência, começa a perceber o seguinte: há na inteligência outras coisas que nós não estamos enxergando, e hipotetiza o surgimento de múltiplas inteligências. A princípio, a equipe elaborou a sua teoria com 7 inteligências e hoje pesquisadores em outras partes do mundo e também a própria equipe de Harvard têm incluído algumas outras possibilidades de inteligência. Basicamente, as primeiras inteligências são 7. Nós vamos poder falar que a inteligência linguística é uma das inteligências. A equipe de Harvard diz: olha, é impossível achar que a linguagem não manifesta algum tipo de inteligência. Então, a inteligência linguística é aquela inteligência fortemente presente nos poetas, nos grandes escritores, nos oradores. São aquelas pessoas que conseguem criar e representar e resolver problemas através da linguagem. Porque uma coisa que nós precisamos deixar claro é que para essa equipe de Harvard, a grande característica da inteligência é ser criadora. E a seguir, a grande característica da inteligência é a capacidade de resolver problemas, de criar coisas que sejam socialmente úteis. Então, essa equipe vai buscar mostrar talentos, competências que nós temos que permitam resolver problemas de diferentes formas, ser criador de diferentes formas. Então, a inteligência linguística é uma dessas inteligências. A outra inteligência é a inteligência lógico-matemática. E eu não estou falando de importância, porque a própria teoria não assume, não admite
que nenhuma inteligência seja mais importante do que a outra. Para os teóricos da inteligência múltipla, todas são igualmente importantes. Mas o Gardner começa com essas duas porque são as duas que a sociedade valida, conhece. Então ele diz, olha, tem mesmo uma parte da nossa inteligência que é responsável pelo pensar lógico, por seguir encadeamentos de ideias, por você lidar com números de forma criativa. Então, quem é que tem essa inteligência muito fortemente presente? Os cientistas, os advogados, enfim, as pessoas, os matemáticos. Mas o Gardner diz, olha, vamos olhar para as pessoas que há outra inteligência, há outras inteligências. E ele coloca mais 5 inicialmente. Uma delas é a inteligência corporal sinestésica. Para a gente entender um pouco essa inteligência, é preciso pensar num exemplo. Eu gosto, para o país que nós temos, que é um país muito ligado em futebol, eu gosto de falar dos nossos grandes futebolistas aí, dos nossos grandes jogadores, né? Se eu pensar, por exemplo, no Ronaldinho, quando ele pega a bola para fazer uma jogada, dá para achar que o Ronaldinho pensa assim, olha, vou parar, vou pegar a bola, vou jogar, vou dar 2 chutes para a direita, 3 para a esquerda, driblar 4, chegar na frente do gol, escolher o canto e chutar? Alguém já viu um jogador descrever uma jogada que quando a gente vê, a gente acha genial, talentosa, brilhante? Eu mesma já vi o Pelé falando de algumas jogadas geniais que ele fez e sempre me pareceu que a jogada era muito mais genial do que a explicação que ele conseguia dar. Por quê? Porque a inteligência corporal sinestésica não se expressa por palavras, não se expressa logicamente. Ela é como se eu tivesse, naquele momento da ação corporal, o cérebro inteiro distribuído ao longo do corpo ou de alguma parte do corpo que vai criar, que vai resolver problemas, que vai tomar decisões. É meio que acontece com o Ronaldinho. Ele vai tomando as decisões e ele não consegue explicar. Não dá para falar que é inconsciente, porque se tirar o cérebro, Ronaldinho não faz jogada nenhuma, né? Mas é uma inteligência, essa inteligência corporal sinestésica, a grande marca dela é essa. É o corpo que age, liderado pelo cérebro, para a criação, para a tomada de decisões. Quem é que tem essa inteligência muito fortemente desenvolvida? Provavelmente um dos seus alunos que não para quieto na cadeira o tempo todo. Mas normalmente os mímicos, os atores, os jogadores de futebol, os atletas de um modo geral. Uma inteligência irmã da inteligência corporal sinestésica, porque elas têm a mesma fonte, diz o Gardner, no sentido de que essas duas inteligências, a corporal sinestésica e a espacial, elas têm uma responsabilidade pelo desenvolvimento de uma certa espacialidade da inteligência. Então, a inteligência espacial é irmã da inteligência corporal sinestésica, e essa inteligência espacial é aquela inteligência que me permite criar com o espaço, perceber o espaço, as transformações que esse espaço sofre. Uma pessoa como Oscar Niemeyer, por exemplo, que projetou Brasília, né, numa época junto lá com Lúcio Costa, que não tinha nada lá, conseguiu prever que 50 anos depois, se você quiser construir uma coisinha lá em Brasília, dentro do plano piloto, você tem que seguir umas certas regras, é um gênio da inteligência espacial. Mas não é só ele, né? Todas as pessoas que de uma certa forma lidam bem com mapas, todas as pessoas que de uma certa forma lidam bem com as questões de espaço, como pilotos de Fórmula 1, por exemplo, são pessoas com inteligência espacial muito desenvolvida. Uma outra característica da inteligência humana, diz o Gardner, é a capacidade de você lidar com as pessoas, de você perceber o outro, de você convencer o outro. Sabe o vendedor que quer te vender uma coisa, ele quer te vender um cabide, você não precisa disso de jeito nenhum, mas o sujeito começa a perceber como você é e daqui a pouco você comprou uma dúzia, né? Então a ideia da inteligência interpessoal, dessa inteligência que me permite trabalhar com pessoas, perceber pessoas, é exatamente essa, né? É aquela capacidade da inteligência de você perceber o outro, perceber os humores dele e usar isto para coisas boas ou para coisas não muito boas. Por exemplo, professores têm uma inteligência interpessoal muito desenvolvida, ou pelo menos deveriam ter. Nós devemos ficar felizes, porque pelo menos uma das inteligências todos nós com certeza temos, todos nós que lidamos com a educação. Mas, brincadeiras à parte, a ideia da inteligência interpessoal é a sua força de persuasão e de percepção do outro. Quem tem essa inteligência muito desenvolvida, além dos professores? Políticos, profissionais de marketing, enfim. Uma inteligência irmã da inteligência interpessoal é a inteligência intrapessoal. Sabe aqueles dias
que você tem um problema danado, que você levantou mal, eu costumo brincar, né? Chutou o cachorro, bateu a porta, talvez seja um problema com a sua inteligência intrapessoal que naquele dia não está funcionando muito bem. Porque se ela tivesse acionada, você respiraria fundo e pararia e diria, olha, espera, isso tem uma solução. Porque a grande característica da inteligência intrapessoal é o controle, é o próprio controle das emoções. É o autoconhecimento, é o quanto eu sei de mim e quanto eu controlo as minhas emoções. Então, quem tem essa inteligência intrapessoal muito desenvolvida, na opinião dos teóricos da inteligência múltipla, são os grandes líderes, que muitas vezes conseguem superar obstáculos imensos, não perder a calma, não enlouquecer e liderar um povo. Como, por exemplo, o Nelson Mandela. O Nelson Mandela é uma pessoa que tem inteligência intrapessoal altissimamente desenvolvida, é um gênio. Por quê? Porque ele é uma pessoa que sofreu todo tipo de tortura física, todo tipo de tortura mental e foi capaz de manter o equilíbrio, não se suicidou, não cometeu nenhuma loucura e junto com o seu povo, porque ele não fez nada sozinho, conseguiu levar a transição do regime da África do Sul. Há uma outra inteligência que é, dentro disso que nós estamos falando, seria a sétima inteligência inicialmente proposta pelo Gardner, que o Gardner diz que é a inteligência que as pessoas menos aceitam que seja uma inteligência, que é a inteligência musical. Para a gente entender a inteligência musical, nós podemos pensar, por exemplo, na Elis Regina, que era uma pessoa que conseguia segurar uma multidão e passar uma emoção e criar através da voz, através da música. Ou então podemos pensar no Chico. Ninguém vai negar que o Chico foi um grande opositor do regime militar, ou pelo menos fez parte de uma geração que se opôs. Mas o Chico, para se opor ao regime militar, ele não sequestrou embaixador, ele não pegou em armas, ele não foi do MR8. O que fez o Chico? Escreveu músicas. Então, ele criou o seu protesto, ele resolveu o problema que tinha para ele, o projeto dele de protestar, porque há uma outra característica da inteligência humana é ser capaz de criar projetos através da música. Então o Gardner diz que nós, todos que temos, ou todos os seres humanos que possuem essas inteligências, têm na inteligência musical a seguinte característica: sensibilidade para sons, para ritmos. Ele diz, olha, às vezes a gente nega que essa inteligência possa ser, que a inteligência musical possa ser uma inteligência. Mas pensa na criança pequena. Ela está lá no colo da mãe, ela muitas vezes nem fala e daqui a pouco você põe uma música, ela começa a balançar. E muitas vezes no ritmo. Ele disse ter feito estudos com pessoas surdas, e isso para nós é conhecido, que não ouviam nada, mas que punham a mão na caixa de som e percebiam o ritmo e a tonalidade através da vibração que o som emitia. E nós podemos ver os grandes compositores aí na sua manifestação máxima de inteligência musical. E também podemos lembrar daquelas comunidades primitivas, que é difícil você achar uma comunidade primitiva que tem uma linguagem escrita, por exemplo, mas é quase impossível você achar uma dessas comunidades que não tenha música. Então essas são, inicialmente, as 7 inteligências propostas pelo Gardner. O Gardner diz que esse número não é cabalístico, não é mítico, 7 não é um número fechado, tanto é que recentemente ele mesmo propôs a inclusão de uma outra inteligência, que é a inteligência naturalista. Capacidade de você perceber a natureza, as transformações, se sensibilizar para as questões, enfim, do ambiente. Jacques Cousteau e os ambientalistas, de modo geral, seriam expoentes dessa inteligência. Aqui no Brasil, um pesquisador de nome Nilson José Machado, que foi meu orientador nos trabalhos de mestrado, juntamente comigo, nós acabamos criando a possibilidade de uma outra inteligência, que é a inteligência pictórica. Uma inteligência que tem como característica a expressão, a criação, a expressão de emoções, a resolução de problemas através das artes gráficas. Então, os grandes pintores, como Picasso, como Tarsila Amaral, seriam pessoas portadoras dessa inteligência com muita força. Para fazer essa inclusão, nós não dissemos, um dia eu achei que essa inteligência podia entrar. Não foi isso. O professor Gardner, num dos livros dele, que é o Estruturas da Mente, já publicado em português pela Artes Médicas, ele aponta 8 critérios para, se você quiser incluir uma inteligência,
você olhar para lá e ver se a sua candidata segue aqueles critérios. Então, o professor Nilson e eu olhamos, estudamos isso detidamente e concluímos que esta seria uma outra inteligência, né? Eu já falei de alguns pontos centrais dessa teoria, mas ela tem mais 2 ou 3 que eu gostaria de mencionar. Um que eu já falei foi que não há uma inteligência mais importante que a outra. O outro que é muito importante a gente dizer é que a teoria considera que todo mundo por si só tem condições, a menos de alguma anomalia congênita, alguma coisa que atrapalhe, mas tem condições de se desenvolver em todas as inteligências. E se você não tiver em todas, porque você é portador, por exemplo, de síndrome de Down, que lesa em parte o desenvolvimento da inteligência lógico-matemática, é bom que nós olhemos e aprendamos a olhar, porque há pelo menos uma ou algumas que nós todos temos condições de desenvolver. Um outro ponto importante é que as inteligências são independentes. O fato de você ter uma inteligência corporal sinestésica muito desenvolvida não significa que você vai ser muito bom na musical. Então isso marca uma ruptura em relação à ideia anterior, porque o Gardner diz o seguinte: todo mundo tem condições de se desenvolver na inteligência musical. Só que se você viver numa sociedade que não mobiliza isso, ela poderá ficar adormecida para sempre. Então, a grande marca é o seguinte: há um fator hereditário na inteligência, mas não é só. Todo o desenvolvimento da inteligência será muito mais fortemente marcado pela sua inclusão na sociedade. Então, a escola, a vida em família, todas as coisas da sociedade têm uma função importante aí. Mas, embora haja essa independência, as inteligências trabalham juntas. Dificilmente você vai fazer uma atividade onde uma inteligência só vai estar sendo mobilizada. Existem rotas que se criam, caminhos e ligações que se criam entre elas. E, finalmente, a grande diferença é o seguinte: não se mede a inteligência. Inteligência, se alguém bater na sua porta dizendo, olha, compra uns testes de inteligência múltipla, não compre, porque isso não existe. O professor Gardner me contou uma história muito interessante quando ele esteve aqui no Brasil, que ele foi procurado por um grande instituto lá dos Estados Unidos. Disse, olha, se com 2 inteligências nós já ganhávamos muito dinheiro, imagina quanto nós não vamos ganhar fazendo testes com 8 inteligências. Não se testa. A teoria põe por princípio a não testagem, né? O que ela vê são pessoas diferentes, com inteligências diferentes, com capacidades diferentes, que precisam ser buscadas e desenvolvidas por inteiro. Primeira grande ruptura: os alunos são diferentes. A igualdade não é a norma. O que é normal é que as pessoas sejam diferentes. Inteligência como impressão digital. Não há 2 que sejam iguais. Por isso eles têm desenvolvimentos diferentes, aprendizagens diferentes e precisam ser considerados nas suas diferenças. Essa ruptura, ela marca a forma de nós olharmos o aluno. Ele não pode mais ser uma cabecinha sentada na nossa classe, com as informações entrando pelo ouvido e ser esquecido na sua afetividade, na sua corporeidade, nas suas necessidades. Ele precisa ser olhado por inteiro. E a gente precisa entender e marcar esse inteiro não como uma coisa que seja igualdade, o equilíbrio da balança. Quando nós vamos dizer que a teoria das inteligências múltiplas permite ou busca o desenvolvimento de uma pessoa por inteiro, não é que nós estamos pensando que todo mundo vai ser um gênio em todas as inteligências. Até porque o Gardner alerta para o seguinte: o que é falar de deficiência depois que a gente conhece uma teoria como a das inteligências múltiplas? O que é ser deficiente? Quer dizer, todos nós localmente temos as nossas deficiências. Nós hoje, a nossa sociedade considera que deficiente é um sujeito que tem um problema físico, ou que não fala, ou que nasceu portador de síndrome de Down. Mas o Gardner fala o seguinte, por exemplo: e uma pessoa que é extremamente grosseira no trato com o outro, que é totalmente insegura em relação às suas emoções, ela também tem deficiências, nós precisamos olhar para isso. E algumas dessas coisas vão ser muito importantes para que nós possamos olhar o nosso aluno por inteiro, em todas as suas necessidades, em todas as suas diferenças, né? Esses nossos alunos que são diferentes, eles têm formas de aprendizagem diferentes.
essa é a primeira grande pista da inteligência para a educação. Não adianta botar todo mundo sentado e achar que lendo, escrevendo e ouvindo vai aprender. Porque tem gente que vai aprender muito bem ouvindo o que você fala. Outras pessoas vão aprender muito escrevendo. Mas tem pessoas que só aprendem em movimento. Tem pessoas que aprendem pela música. Os canais de aprendizagem são tão múltiplos quanto as inteligências. Então, para uma pessoa que tem a inteligência corporal sinestésica aflorada, ficar 4 horas sentada numa sala de aula, ouvindo, é muito forte, muito difícil. E às vezes você pode achar que eu estou exagerando. Não, os meus alunos não ficam me ouvindo. Mas há pesquisas muito recentes que mostram que os nossos alunos passam 95% do tempo deles ouvindo o que nós falamos. E apenas 5% do tempo trabalhando e falando também. Então essa forma de olhar o aluno é importante. Por quê? Porque ela vai fazer com que você inclua todo mundo. A partir do momento que você acredita que o que é normal é ser diferente, a partir do momento que você acredita que as formas de aprendizagem dos seus alunos são diferentes, você vai caminhar para uma situação de educação onde você se preocupe com a classe toda e com todos. Uma outra coisa é que ao estar mais atento para estas preocupações, o professor, a professora, o que acontece com eles? Eles vão buscar incluir o aluno. E aí eles vão buscar perceber o perfil de diferenças que há na sua classe. E podem fazer ações cada vez mais localizadas para atender o que é necessidade de todos e o que é específico de cada um, fazendo com que os talentos que os seus alunos já tenham, as coisas que são naturais, que elas aflorem. E o que não é natural que possa ser descoberto. Gardner diz que se nós tivéssemos essa preocupação, nós descobriríamos muito mais talentos. E aí a gente vai amarrar com uma outra questão. Conforme eu vou percebendo o aluno nas suas diferenças, eu vou exigindo dele o que ele pode, exigindo que ele dê mais, porque eu sei que ele tem um potencial, eu acredito em todo mundo, por princípio eu sei que todos vão aprender, eu vou descobrir assim, aprender como? Não é todo mundo aprendendo a mesma coisa. Talvez o que você vá saber, que você tem um aluno que ele vai saber uma coisa de matemática em profundidade, o outro vai saber o estritamente necessário para ele sobreviver na continuidade dos estudos e na vida em sociedade. Não precisa todo mundo saber tudo de tudo. As aprendizagens também vão ser diferentes. Isso vai fazendo com que você vá buscando, com que os alunos aprendam de diferentes formas, em diferentes graus de aprofundamento. E aí você vai ter um olhar diferente para várias coisas na escola, né? Uma dessas coisas é o currículo. Ele necessariamente vai ter que ser pensado diferente. Olha, não é que com isso eu estou querendo dizer que agora nós vamos tirar a matemática do currículo, tirar português do currículo, vamos fazer uma grande transformação curricular. Currículo, depois de ter ouvido sobre inteligência múltipla ou ter lido alguma coisa sobre inteligência múltipla, vai ser implodido. De forma alguma. A ideia é o seguinte, existem algumas matérias, algumas disciplinas, algumas ideias que a escola tem que trazer e não estão em discussão. É tarefa dela por uma outra questão, porque a escola tem uma função social. Né? A escola, como função social, entre outras coisas, ela tem que transmitir um saber, ou dar acesso a um saber que a humanidade levou um montão de tempo para poder organizar. E aí, nessa relação, nós teríamos a língua materna, teríamos a matemática, as ciências sociais, as ciências naturais, enfim, teríamos a arte, uma porção de coisas, mas é a forma de olhar esse currículo que vai ser diferente. E o propósito que a escola vai ter é que precisa ser repensado. Então, a primeira coisa que você vai saber é que você tem um grande desafio pela frente. Intermediar um currículo que está pré-estabelecido, que está nos parâmetros curriculares, que está implícito no projeto de educação que a tua escola tem, que, enfim, está na proposta curricular do teu estado. Você tem um currículo, né? Desse currículo pré-estabelecido, ou a esse currículo que está lá determinado, você vai ter o grande desafio de articular um currículo em aberto, com as coisas que as crianças querem saber, com as necessidades do teu aluno, com o tempo que é seu com seu aluno na sala de aula. Quer dizer, você vai ter que olhar para esse currículo de uma outra forma. O ideal seria que cada escola organizasse
um conjunto nuclear de disciplinas, algumas disciplinas. Ao invés de eu ter psicologia, filosofia, história, geografia, ou transformar os temas transversais em pequenas disciplinas, eu escolho, com a minha escola, com a minha equipe, alguns temas que são, alguns pontos do currículo, algumas disciplinas que são nucleares. Tá bom, é história, geografia, pode ser filosofia, mas vamos pensar dentro do nosso projeto. E ter algumas outras disciplinas que fossem eletivas, que eu fosse assistir porque eu quisesse, ou por uma indicação, ou porque eu descobri um talento que eu tenho que me faz ter mais vontade de, sei lá, me aprofundar em arte, ter um pouco mais de matemática fora do horário que todo mundo tem em matemática. Isso eu acho que é um grande desafio. O Gardner coloca que algumas escolas nas quais ele trabalha já estão se organizando desta forma com bastante sucesso. Esse currículo, então, não questiona o que eu vou ensinar, mas questiona fundamentalmente o como eu vou ensinar e para que eu vou ensinar. Então essa preocupação, ela tem que ser uma preocupação forte o tempo todo do professor. Mas na hora que eu me faço essa pergunta, eu me remeto a uma coisa que o Gardner fala que eu acho muito forte. Ele diz que a escola, ela tem alguns propósitos que precisam ser muito marcados. O primeiro propósito da escola, diz o Gardner, é educar para a cidadania, é formar valores. Ele diz que a escola que se preocupa com a educação para a cidadania, ela não está se preocupando só com discutir com o seu aluno direitos do consumidor, direitos humanos, é uma coisa muito mais profunda do que isso. É, por exemplo, pensar que alguém que não aprende o que a escola tem para ensinar está tendo um direito de cidadania negado, né? É, por exemplo, pensar que valores se discute na escola, porque uma sociedade sem valores, ela não vai a lugar nenhum. Os valores normatizam as minhas ações na escola, fora da escola. Então, o Gardner alerta para o seguinte: as inteligências não são naturalmente boas. O fato de você ter uma inteligência desenvolvida não significa que você seja bom. Nós podemos pegar um exemplo simples de um ladrão de banco, que é um sujeito que muitas vezes, com a sua equipe, nós podemos chamar de equipe, porque eles são uma equipe, né? Trabalham juntos com um propósito muito bem definido, se organizam, vão lá, planejam e assaltam. Dá para dizer que não tem um alto processo de inteligência, uma alta demonstração de inteligência envolvida? De jeito nenhum. Mas é bom? Não é bom. Nós queremos que nossos alunos sejam ladrões de banco? Não queremos. Então nós temos que educá-los para isso. Mostrar quais são os valores que para nós são lícitos e outros que não são aceitos. O Gardner alerta para o seguinte: nós temos que ter uma escola que eduque para o bom, para o belo e para o verdadeiro. Vocês podem estar me perguntando, o que seria o bom, o belo e o verdadeiro? E eu vou dizer, o que é bom e belo e verdadeiro para a sociedade que você acredita que deva ser uma sociedade, onde as pessoas possam viver mais harmonicamente, mais justamente. O segundo propósito da escola, diz o Gardner, é educar para a felicidade. Ele diz que nós temos que ter um lugar de pessoas felizes. Dizer, não há lugar para as pessoas terem sucesso atrás de insucesso. Não está bom uma escola que tem um índice muito grande de reprovação. Não está bom uma escola que deixa um número enorme de alunos em recuperação. Pode ser a escola inteira ou pode ser uma disciplina. Essa não é a força do professor. A grande força do professor é fazer com que todos os alunos se apropriem do conhecimento. Porque o Gardner diz, na hora que você, como aluno, sabe as coisas que você quer fazer, por que é que você está na escola, o que a escola tem de bom para te mostrar, você é feliz. Porque você se apropria de um segredo que não é mais um segredo. É uma coisa que todo mundo pode saber. E aí o Gardner diz o seguinte: essa felicidade não significa bagunça. E é bom quando a gente pensa que a felicidade não significa bagunça, porque escola é lugar de trabalho sério, tem que ter organização, tem que ter determinadas normas de convivência. A diferença é que você vai discutir isso com seus alunos. Uma das pistas, por exemplo, que a gente pode dar, porque eu não consigo falar dessas coisas sem entrar em algumas exemplificações. Por que nós não podemos reunir os nossos alunos de períodos em períodos e discutir com eles o que está bom, o que eles já aprenderam, o que eles acham que poderia ser melhorado, o que eles podem fazer de melhor. E você vai trazendo o aluno para dentro desse processo. E finalmente, diz o Gardner, é função da escola educar para a compreensão. My theory is helpful
once you know what it is that you want to achieve. It cannot give you the goals. The theory cannot tell you why to educate people. From my own perspective, education should really focus on increasing understanding, so people understand the world differently after going to school than they did before. But unfortunately, much of school all throughout the world is just accumulation of facts, and it looks like we are more intelligent because we know more facts, but actually once we forget the facts, the question is, do we really think differently about things? And unless you understand, you really don't think differently about things. You don't understand how history works, you don't understand how the body works, you don't understand how the physical world works. Talvez na avaliação nós tenhamos a principal ruptura com outro modelo, que era um modelo testista, que era um modelo classificatório. Por que você avalia naquele modelo anterior, ou com a concepção ou a influência daquele modelo? Você avalia para apontar que ele sabe, que ele não sabe. Aquele é bom, olha, aquele aluno é, como dizem as crianças, 10. Aquele lá, puxa, não sei nem o que fazer com ele. Isso rompe totalmente. A palavra de ordem para avaliação, segundo a teoria das inteligências múltiplas, é inclusão. Eu avalio não para classificar, não para apontar, não para constatar, mas eu avalio para incluir. Se eu tenho um aluno que não sabe, ou que tem dúvidas, ou que não fala, ou que não se expressa, ou seja lá o problema que ele apresente, que eu considero importante ser trabalhado, eu avalio para saber exatamente ou me aproximar de entender como ele pensa, o que ele faz, o que ele sabe e tentar auxiliá-lo a dar os passos seguintes. Então, eu penso que se nós tivéssemos um modelo geométrico para falar sobre a avaliação, segundo a teoria das inteligências múltiplas, eu pensaria numa circunferência, que tem todos os pontos distribuídos igualmente, onde nenhum ponto se sobressai em relação aos outros. E pensaria que o grande papel da avaliação é trazer todos os alunos para esse círculo, que no fundo é o círculo da aprendizagem. Então a avaliação, ela tem essa característica primeira, ela é uma avaliação muito mais ou totalmente inclusiva. A outra questão é o seguinte: antes, no modelo que nós trabalhamos de avaliação, eu tenho grande preocupação se o aluno lê e escreve e se o aluno faz bem lá os exercícios que eu pedi para ele fazer. Então, a ideia da inteligência linguística ou da inteligência lógico-matemática, ela é forte na avaliação. E, assim como a ideia de testagem, a ideia de avaliação só escrita. Eu avalio um aluno que tem muitas dificuldades de trabalhar em grupo, um aluno que muitas vezes não gosta nem de falar sobre o que ele aprendeu. Mas se eu dou uma prova e de 10 questões ele acertou 9, eu digo, tá ótimo. Ele é um bom aluno, ele só não fala um pouquinho. Segundo a teoria das inteligências múltiplas, ou se eu levar em conta essa teoria para o meu trabalho, esquece, porque isso aí não tem mais vez. A ideia de você avaliar só o conhecimento ou tentar medir esse conhecimento é muito complicada. Por quê? Porque lembra o que eu falei antes? Se eu quero um aluno por inteiro, um aluno que não saiba trabalhar em grupo ou que não expressa aquilo que ele sabe, não gosta de falar sobre o que ele fez, ele está mostrando para mim que ele precisa de uma ajuda no desenvolvimento das suas inteligências inter e intrapessoais. Então não está bom. Eu não quero que ele seja um falador, porque até tem aqueles que falam tanto que melhor seria que tivesse uma inteligência interpessoal menos desenvolvida, né? Mas não é isso, não é essa a ideia. Não quero cerceá-lo naquilo que ele, na forma como ele é. Porque tem gente que tem características de ser mais introvertido, mas eu não posso abandonar. Eu não posso sair da escola ou deixar esse aluno sair com a sensação de que não fiz nada para que ele tivesse essas suas inteligências que, digamos assim, estejam menos abertas, que elas tivessem uma chance de desabrochar. Então, tanto vai me preocupar as atitudes, quanto o conhecimento, quanto as noções, quanto os fatos, quanto os princípios que ele tem ou não adquirido. E aí, nesse sentido, nós vamos entrar de cheio, assim, entrar frontalmente em choque com a ideia de medir. Porque como você mede essas coisas? Eu digo assim, o meu aluno é 8 em trabalho em grupo, ele é 5 porque ele se expõe, não tem como medir isto. Então a avaliação, ela vai sendo progressivamente distanciada da medida.
Hoje isso é uma característica forte, ainda há muitas escolas que avaliam por notas, dão 8, dão 7. Isso é uma coisa que, segundo a teoria, tem que sofrer transformações muito grandes. Aí vocês podem estar perguntando, mas e como eu vou comunicar o resultado da avaliação aos pais? E como eu vou comunicar, às vezes, ao próprio aluno o que ele sabe e o que ele não sabe? Gente, há tantas formas de fazer isso. Falando com o aluno, falando com o pai. Eu diria que hoje as escolas que trabalham com conceitos que são, podem ser as letras ou podem ser aqueles conceitos adotados, por exemplo, por algumas prefeituras municipais, não é? Onde fala sobre aprendizagem satisfatória, plenamente satisfatória. Talvez isso ainda não seja o ideal, mas é o que mais se aproxima, porque eu não meço, a menos que eu transforme as notas em conceito. Mas quando eu penso em conceito no sentido amplo, no sentido de tentar incluir o aluno, isso é mais justo, muito mais adequado e se ajusta melhor à teoria das inteligências múltiplas do que as notas. Há também a possibilidade que algumas escolas têm adotado de fazer relatórios sobre o desempenho dos alunos, sobre as dificuldades, sobre as necessidades e apresentar esses relatórios aos pais e aos próprios alunos. Então, existem outras formas, mas com certeza a nota não vai mais ser uma coisa que se adeque. Embora, se nós pensarmos, há algumas pessoas, eu me lembro, por exemplo, de uma das coisas que eu ouvi o Paulo Freire falar, nós vamos fazer um parênteses, porque o Paulo Freire não falou nunca sobre inteligência múltipla, mas falava sobre avaliação, e ele dizia que muitas vezes, no momento em que ele estava, quando eu ouvi a fala dele, ele dizia assim, eu acho que nós durante muito tempo nos escondemos atrás da necessidade da nota ou de uma comunicação ao pai e ao aluno para dizer que não podíamos fazer nada diferente na avaliação, porque depois eu tinha que transformar tudo num conceito, numa nota. Ele dizia, esse não é um problema. É até interessante que as pessoas me digam o que é que eu sei, o que é que eu não sei, o que está bom, o que não está bom. O problema é o enfoque da avaliação, o enfoque classificatório, o enfoque de intimidação, o enfoque de você ter um instrumento de poder para dizer para o aluno, olha lá, hein? Se você não fizer tal coisa, olha a avaliação. Segundo a teoria, esquece isso. A teoria das inteligências múltiplas concorda muito com o que o Paulo Freire dizia. A forma é o grande problema. Mas vocês devem estar percebendo que o tempo todo eu estou falando do aluno, né? Porque o aluno vai ser uma pessoa muito importante nesse processo de avaliação. Normalmente, vamos pensar como é que normalmente a gente faz com a história da avaliação. Eu dou lá uma opção de aulas, num determinado dia eu marco que ele vai ser avaliado. Como se todo o resto que ele fez antes, ou que vai fazer depois, fosse dispensável. O que vale mesmo é o que vai estar lá na prova, vai estar lá escrito. Outra coisa que eu faço é geralmente avaliar por provas escritas. Eu não avalio trabalhando em grupo, eu não avalio em atividades diversificadas, mas muito bem, a gente vai chegar nisso. Mas vamos falar dessa questão da avaliação, da participação do aluno. No final e ao cabo de um processo que é meu, eu digo para ele, sua nota é tanto. Infelizmente agora você está de recuperação, ou felizmente, que bom, você se livrou da recuperação. E aí acontece uma coisa que os professores têm me dito sempre, mas olha, sabe o que acontece? Os meus alunos não estão interessados, eles não estão nem aí, nem mais a avaliação segura. Claro que não segura. Será que seu aluno sabe a participação que ele tem nesse processo? Quantas vezes você já chegou para falar para o seu aluno, senta aqui comigo, que eu vou te dizer o que está bom e o que não está bom. Senta aqui que eu vou te dar umas pistas de como é que você pode melhorar sozinho. Quando a gente trabalha com a teoria das inteligências múltiplas, esse é um ponto chave, fundamental. Então, o que nós temos feito, porque as pessoas que estão trabalhando com essa teoria na prática, tem algumas pistas que nós podemos dar. Por exemplo, para um determinado bloco de atividades ou de, sei lá, de como nós pudéssemos chamar, unidade didática, talvez ficasse melhor. Nossos alunos sabem que eles vão aprender do que é que nós vamos falar, por que é que nós vamos falar daquilo e como eles vão estar sendo avaliados. E eles podem ir acompanhando seu trabalho. Periodicamente nós reunimos esses alunos e eles nos dizem o que eles já aprenderam, o que ainda é difícil, o que podia melhorar, e nós vamos dando pistas para eles. Olha, isso aqui nós vamos fazer, mas daqui para frente você pode fazer algumas coisas sozinho. E no final do trabalho, cada aluno sabe que era exigido dele, o que ele deu conta e o que ele não deu conta, e nós damos pistas. Retoma o exercício tal, lê de novo o livro,
faz uma coisa desse jeito, um trabalho assim, um projeto assim, e vem conversar comigo e com a classe para aprofundar os seus conhecimentos. Então os alunos vão tomando na mão o processo de aprendizagem. E eles ficam muito mais interessados e ficam muito mais questionadores e com muito mais consciência do que vai acontecer. Fora que para o professor, que deve ser alguém que avalia o tempo todo o seu trabalho, é fantástico isso. Porque ele pode acompanhar o aluno todo dia e aí a avaliação é contínua. Porque hoje a gente fala, a avaliação é contínua, a teoria das inteligências múltiplas também fala que tem que ser. Mas o professor fala, eu observo e faço o que com essas observações? Como é que eu avalio continuamente? Então essa é uma pista para avaliar continuamente. A outra pista é você olhar para o teu aluno todo dia. Uma outra coisa que deve acontecer é que nós devemos pensar que a avaliação ela é tão múltipla quanto as inteligências. Então, sem dúvida, eu avalio a performance. Aprendeu, não aprendeu, deu conta, faz, não faz, mas isso é pouco. Sem dúvida eu posso fazer prova, claro que eu posso, não está prescrita a prova, mas não é, vamos trocar o artigo, a prova não é o instrumento, ela é um instrumento de avaliação. Eu avalio o meu aluno quando ele trabalha em grupo, eu avalio o meu aluno quando ele está fazendo uma atividade independente, eu avalio o meu aluno quando ele está fazendo um projeto. Eu posso articular a minha avaliação do meu aluno com ele avaliando seu próprio trabalho, se eu trabalhar, por exemplo, com um conceito que é forte para o Gardner, que é a ideia de processofólio e de portfólio. Nós podemos imaginar o processofólio como uma pasta ou um caderno, onde o aluno, numa disciplina, ou então, de alguma forma, combinado com os professores, ele anota, registra, tem a memória de todo o processo, tudo que ele faz. Tem relatórios, então, hoje eu aprendi tal coisa, ou então, o professor deu uma folha, ele gruda lá, ou então, usou um livro, ele faz um relato pequeno de como foi o trabalho com o livro, mas está lá tudo no processofólio. Com o passar do tempo, o aluno e o professor vão tendo ideia do tamanho, da grandeza do trabalho feito. Aí, especialmente com os alunos mais velhos, a partir dos 6, 7 anos, o professor pode fazer paradas periódicas e dizer, olha, nós vamos parar agora essa semana, ou esse dia, e vamos olhar assim, há 15 dias atrás, há um mês atrás, há um bimestre atrás, ou todo bimestre, você vai selecionar tudo o que você fez de melhor. O que é que você acha que foi a sua melhor produção? E aí o aluno pega tudo aquilo que ele acha que foi a sua melhor produção e vai arquivando numa pasta. Ao final de um ano, eu tenho o conceito de portfólio de um artista. O que é o portfólio de um artista? Senão quando ele pega os seus melhores trabalhos, as suas melhores criações, coloca tudo lá e na hora que ele vai se apresentar para alguém, ele diz, é isto que eu faço. Ao final de um tempo, os alunos dizem, é isto o que melhor eu fiz. Então essa é uma outra coisa que eu posso usar. E o professor vai o tempo todo usando a avaliação com a tripla função. Incluir o aluno, avaliar o seu próprio trabalho, que é fundamental, eu tenho que fazer do processo de avaliação alguma coisa que valha para mim também, e avaliar o que mais ele precisa fazer. E aí nós vamos estabelecer um gancho com o assunto que nós vamos aprofundar mais um pouquinho, que é qual é a função do planejamento num trabalho como esse. Uma primeira função do planejamento é ser um grande organizador. Ele organiza. Eu traço as grandes metas, eu traço um tempo, uma unidade didática e penso o que eu quero trabalhar, como eu quero trabalhar, por que eu quero trabalhar daquele jeito. Então, sem dúvida, eu não tenho um planejamento burocrático. Não tenho um planejamento que é feito porque o diretor da escola quer, porque a delegacia de ensino, porque a DREM, porque o núcleo, seja lá o que for, me pediram para fazer. Eu também não posso considerar que esse planejamento é uma coisa morta ou imutável, como diria alguém, imexível, né? Isso é uma coisa que não existe. Esse planejamento é um planejamento que está sendo construído e reconstruído constantemente. Então, olha, pensa uma coisa, dá para eu planejar hoje, no dia que vocês estão ouvindo, nós estamos tendo essa conversa, que o meu aluno vai saber em dezembro, ou se eu estou em janeiro, planejar o que meu aluno vai saber, vai aprender em novembro do ano que vem, ou a atividade que ele vai estar fazendo, é impossível. Porque uma escola que considere as diferenças do aluno, o planejamento tem que traduzir isso. Então, existem momentos diferentes de planejar. Eu planejo o ano
Sem dúvida. Nem preciso conhecer muito os meus alunos para planejar o ano. Sabe por quê? Porque quando eu planejo o ano, eu estou traçando as grandes metas do meu trabalho em relação ao projeto de escola. Eu já pensei qual é a escola, qual é o currículo, o que essa escola quer para esse aluno. Então eu traço as minhas grandes metas. Quando eu recebo o aluno, eu faço um diagnóstico das coisas que ele precisa e das coisas que ele pode avançar. Então, meu próximo planejamento, que é de uma unidade didática, ou de um bimestre, ou de uma quinzena, ele é um período maior, mas ele já vai considerar as necessidades dos meus alunos. E eu vou planejar as aulas. Cada aula tem que ser planejada. Porque se eu não planejo a aula, eu vou ter um problema. Como é que eu organizo o meu trabalho para atender a diversidade? Como é que eu organizo o meu trabalho para fazer uma avaliação contínua? Isso tudo tem que estar no planejamento. E se eu estou pensando em planejar desta forma, incluindo as necessidades dos alunos, eu vou pensar na segunda função do planejamento, que é justamente atender às necessidades que eu vi na minha avaliação. E eu não preciso esperar para mudar o meu planejamento no final de um bimestre, no final de um ano. Vamos pensar assim, você está desenvolvendo um determinado tema, sei lá, animais. E você, conforme foi desenvolvendo as ações que você planejou, você viu que você teve um aluno que entendeu mais, outro que entendeu menos, um que conseguiu fazer a classificação que você queria, o outro que não conseguiu, um que não entendeu então nada, ou outro que está muito além. Então, o que você vai fazer com os dados dessa avaliação? Juntando que você ainda avaliou aqueles que já estão trabalhando melhor em grupo, aqueles que já são mais autônomos, junta tudo isso e vai planejar o seu próximo trabalho, tentando incluir nesse próximo trabalho as necessidades reais dos seus alunos. Não estou falando só das necessidades de dúvidas, estou dizendo tanto aquilo que eles precisam aprofundar ou que precisa ser retomado, mas também aquilo no qual eles já podem avançar. E isso faz com que nós tenhamos um trabalho com uma das ideias básicas da avaliação, uma das contribuições básicas dessa articulação, avaliação, planejamento, que a teoria pode nos dar. A gente pode falar um pouquinho mais, que eu acho que esse é o ponto-chave dessa nossa organização. Então, eu venho falando de um planejamento que organiza o meu trabalho, que me permite escolher ações, que me permite articular conteúdo e forma, e que me permite incluir as necessidades dos alunos. O Gardner diz uma coisa muito interessante sobre as inteligências. Ele diz, olha, cada inteligência tem a sua forma própria de manifestação. Então, a inteligência linguística se manifesta mais através da linguagem oral e da linguagem escrita. A inteligência lógico-matemática, através da linguagem oral e também da linguagem matemática escrita. A inteligência espacial, através de maquetes, através de ações que a gente realiza no espaço. E assim, cada inteligência tem a sua forma de manifestação. E ele nos diz o seguinte, embora eu não tenha uma técnica, uma estratégia para medir ou para ver como é que isso acontece, essas manifestações, mas eu posso observar essas manifestações ocorrerem, porque essas manifestações elas são externas, elas são feitas fora do indivíduo. O processo está todo no indivíduo, mas elas se manifestam externamente. Então, há um professor que tenha inteligência interpessoal altissimamente desenvolvida, que seja aquele sujeito que observa tudo, que olha tudo, não todos ao mesmo tempo, mas que organiza o seu trabalho para olhar para todo mundo, ele vai perceber o seguinte, aquele ali é mais linguístico, aquele ali é mais lógico, aquele ali se relaciona melhor, é um grande articulador de opiniões, enfim. E essas pistas ele vai guardando, porque elas são extremamente importantes. Vamos lembrar de uma coisa que eu falei, que é a forma que se existem inteligências múltiplas, existem também formas múltiplas de aprendizagem. Então eu vou dar um exemplo para a gente entender o que seria o papel de um planejamento articulado com uma avaliação que vai tentar fazer todo mundo chegar ao conhecimento. Suponha que você tem um aluno que é aquele assim, muito excelente aluno na parte de linguagem. Tudo que diz de leitura, de escrita, de criação, ele faz. Mas ele tem extremas dificuldades com a matemática. Tudo que você faz ele não aprende, é difícil, é complicado. O que está acontecendo? Provavelmente a inteligência linguística dele, se nós imaginássemos uma metáfora de porta, ela estaria com as portas escancaradas, permitindo que a aprendizagem fosse muito significativa, porque é muito forte essa inteligência nele.
E a inteligência lógico-matemática é aquela inteligência que a porta está só entreaberta, ou está fechadinha, só dá para olhar pelo buraquinho da fechadura. Então, se você ficar insistindo, faça 300 contas, porque aí você vai aprender, o teu aluno provavelmente não vai aprender. Mas se você é um professor que conhece a teoria, que está preocupado em articular conteúdo e forma, que sabe que o teu planejamento e a tua avaliação caminham juntos, você vai buscar uma rota alternativa. Ou seja, você sabe que as inteligências são independentes, mas que elas trabalham em grupo. Então, o que você faz, por exemplo? Você vai pedir para o aluno produzir textos em matemática, ou vai trabalhar matemática a partir da literatura infantil, ou vai pedir para o aluno criar uma história, ou escrever sobre as dificuldades dele. Por quê? Porque como a inteligência linguística está com as portas mais abertas, você busca a inteligência linguística como uma rota alternativa para atingir o conhecimento matemático. Só para dar mais um exemplo, para não ficar parecendo que eu estou supervalorizando o linguístico e lógico matemático, vamos pegar o seguinte, uma criança que tem dificuldades para entender as questões, vamos pegar agora a linguagem como uma dificuldade, mas que é uma criança extremamente corporal. Tudo que diz respeito a atividades físicas e tudo, ela faz muito bem, ela tem muito sucesso. O que você faz? Por exemplo, passa a incluir dramatização nas aulas de alfabetização ou de linguagem, de língua portuguesa. Por exemplo, você faz com que as crianças façam uma brincadeira e escrevam sobre a brincadeira. Que elas criem coisas com a gestualidade e depois usem isso para chegar ao desenvolvimento da inteligência linguística. Porque um alerta precisa ser feito. O fato de você ter um aluno que faça direitinho contas ou que escreva textos muito bem não significa que eles tenham as inteligências correspondentes desenvolvidas. Porque pode fazer tudo isso sem ser criador, sem ser um resolvedor de problemas, sem ser um sujeito com iniciativas. E aí, quando eu articulo avaliação e planejamento, eu vou fechando e buscando atender às diferentes necessidades. Vamos falar primeiro de um pedaço que nos é bastante familiar, a classe. Na nossa sala, é preciso lugar para trabalho em grupo, com muita frequência. É preciso lugar para que os nossos alunos possam escolher atividades que queiram fazer. Então, eu posso ter um ambiente, por exemplo, organizado em cantos, onde eu tenho, às vezes, os alunos trabalhando em atividades que eles escolhem e outras vezes eu indico, olha, hoje esse grupo não quer trabalhar um pouco ali, não quer trabalhar um pouco aqui, porque isso vai fazendo com que eu veja os interesses naturais, as coisas que mais atraem, as coisas que não atraem nunca. Isso também é dado para avaliação, né? Eu também vou dando chance para que o aluno perceba que ele pode aprofundar mais naquilo que ele gosta, naquilo que ele quer. Essa sala de aula, ela tem que ter uma extrema organização para facilitar os processos de comunicação. Comunicação oral, comunicação escrita, um lugar onde as pessoas troquem informações. Eu vou fazer uma pesquisa, então todo mundo que vai fazer essa pesquisa no dia seguinte chega, conta o que achou, o que não achou, foi difícil, o que foi fácil, troca ideias, ou então resolvi um problema. Então agora como eu resolvi, o outro como resolveu, e o professor, qual é o papel do professor? Aquele que traz os desafios, aquele que organiza esse trabalho, aquele que coordena essa comunicação para que não vire uma bagunça generalizada, né? Que seja uma coisa que ao mesmo tempo rica, mas muito organizada. Uma outra coisa ainda é que nesse ambiente a problematização é fundamental. Fundamental. Por que fez isso? Como fez? Quem já sabe? Ao invés de eu começar, por exemplo, ensinando quadrados, como se todo mundo já soubesse tudo, ou como se ninguém soubesse nada, por que eu não proponho um problema? O que é que vocês já sabem sobre quadrado? Onde é que vocês já estudaram sobre quadrado antes? Quem já viu um quadrado? Sempre um problema. O que mais vocês querem saber? O que mais nós podemos saber? E aí nós saímos trazendo o conhecimento articulado com essa forma para que nós possamos ter um ambiente onde a comunicação se processe muito forte, onde registremos o que aprendemos, o que descobrimos, as nossas dúvidas, mas para que também tudo aconteça de forma organizada e no caminho daquilo que a gente quer sempre ter como meta. Um aluno mais engajado no trabalho e um aluno que possa realmente estar aprendendo, aprendendo com compreensão. Uma outra coisa é fora do ambiente de sala de aula. Procura olhar na tua escola. Por que às vezes você não pode dar aula fora do ambiente da sala de aula? Por que seus alunos não podem fazer amarelinha, por exemplo? Por que seus alunos não podem usar o teatro para fazer uma dramatização? Por
Por que que você não pode trabalhar com uma banda de música e se você não tem... Porque às vezes nós, como professores, não temos muita familiaridade com isso. Nós podemos procurar auxílio na comunidade. A comunidade tem alguém que possa me ajudar nesse trabalho? É possível trazer um profissional de fora? A comunidade tem algum espaço no qual eu possa levar os meus alunos ou fazer as pessoas desse espaço virem até aqui para ver mais a questão da música, para ver mais a questão da arte, para ver mais a questão dos movimentos em defesa da ecologia? O que que essa comunidade tem para me oferecer? Porque às vezes eu digo, não posso trabalhar inteligência musical nunca, porque eu não tenho isso, eu não tenho nenhum talento para música. Bom, às vezes a gente não tem, mas os nossos alunos podem conhecer alguém que tem, ou na nossa comunidade, nós podemos ter alguém que possa nos ajudar nisso. Então nós abrimos para a comunidade. E há alguns outros ambientes que nós podemos criar, que são salas especiais. Nós temos exemplo disso no laboratório nos laboratórios de ciências, nos laboratórios de física e química, que muitas vezes são bem pouco utilizados ou às vezes nada utilizados. As bibliotecas, nós podemos ter um ambiente criado especialmente para uma determinada atividade ou para o desenvolvimento de determinadas atividades de matemática, como é o caso de algumas escolas que vêm criando os seus laboratórios de matemática ou suas matemotecas, brinquedotecas, que é um lugar mais bom, assim, mais legal, mais interessante, melhor do que uma brinquedoteca, para que as crianças pequenas possam desenvolver múltiplas inteligências, inclusive as inteligências inter e intrapessoais, com uma força enorme. E as próprias comunidades, as próprias cidades, elas têm outros espaços que podem ser usados. Zoológicos, museus, no caso de São Paulo, Estação Ciências, que é um lugar onde as crianças interagem. O Gardner traz um conceito bastante bom, que é o conceito de museu para crianças, que seria mais ou menos a imagem da Estação Ciências. Você tem muitas coisas de ciências e de ciências de diversas áreas colocadas lá, naquele lugar, e as crianças podem ir lá com monitoramento, até sozinhas, interagir com aquelas experiências e fazer descobertas e registrar essas descobertas que elas fazem. We're all struggling, whether it's Japan, Singapore, the United States or Brazil, how to create educational environments which will excite children about learning, make them want to learn for the rest of their lives, and prepare them for changes which are very rapid and which will continue to be rapid, certainly for the next millennium. Olha, essa pergunta é uma pergunta bastante importante, porque a ideia é deixar bem claro que a teoria das inteligências múltiplas é uma teoria sobre como funciona a inteligência do homem. Não é uma teoria, não fala nada sobre metodologia. Você não vai encontrar em nenhum lugar do livro do Gardner dizendo sobre a metodologia das inteligências múltiplas. Isso não existe. O que existe é uma escola que estuda a teoria e para os seus processos de organização se vale ou não das informações que ela traz. Então eu não tenho a metodologia das inteligências múltiplas aplicada a nada da escola porque simplesmente essa metodologia não existe. Eu hoje já não considero mais tão complicada essa questão de classes numerosas. Acho que o número de alunos e o trabalho que você faz com esse número de alunos vai depender muito mais das suas crenças e da forma como você organiza o trabalho e do planejamento cuidadoso que você faz das suas ações do que de outras coisas. Dificilmente você vai conseguir trabalhar observando os seus 40 alunos ao mesmo tempo. Então planeja. Um dia você observa um grupo, outro dia você observa outro dia você faz de tal forma que você observe o aluno trabalhando sozinho, outro dia você faz de tal forma que você observe o seu aluno trabalhando no coletivo. E se você planejar essas ações, se você não considerar que o seu trabalho é só seu e que seus alunos participam muito, e se você variar as formas, não tem tanto problema o número de alunos. Depois tem uma coisa que eu gostaria de lembrar. Eu tenho experiências de escolas que fazem esse trabalho com 10 alunos na classe e outras escolas que trabalham com 42 alunos na classe. E eu diria que eu tenho experiências muito desastrosas com 10 alunos e de muito sucesso com 42 alunos e vice-versa. Depende muito mais de toda a organização que nós vamos fazendo para o trabalho do que do número de alunos em si.
essa pergunta, ela nos remete a duas coisas. Primeiro, não dá para achar que a teoria das inteligências múltiplas estabelece estágios, como fez o Piaget nos seus trabalhos. Isso não ocorre. Não há estágios mais favoráveis, menos favoráveis. O Gardner nos alerta para algumas coisas do seguinte tipo. Claro que as crianças pequenas, elas estão menos influenciadas pelo meio ambiente, menos influenciadas pelas informações da escola, enfim. Elas estão, se nós pudéssemos chamar assim, com as suas inteligências na forma mais bruta. Então, quanto mais cedo você começar esse trabalho, mais você vai aproveitar esse potencial que todo mundo tem. Mas diz o Gardner também que nunca é tarde. Teoricamente, as pessoas poderiam começar a descobrir os seus talentos e a desenvolver as suas inteligências em qualquer idade. Só que o Gardner também vai alertar para o seguinte, há limitações. Imagine você que tem uma pessoa que aos 50 anos descobre que tinha um talento para natação incrível. Seu potencial corporal sinestésico era muito grande. Bom, não dá para achar que o desenvolvimento dela vai ser o mesmo que se ela tivesse descoberto isso aos 6, 7, 8 anos de idade. O que não deve significar fazer com que as crianças sejam bombardeadas com coisas precoces. Então, eu levo a criança para a natação, para o balé, para o judô. As crianças precisam ter tempo para ser crianças. Não há... Uma das coisas que mais contribuem para o desenvolvimento das inteligências é as crianças poderem ter chance de brincar, de conviver com outras crianças, ter o seu tempo. Mas idade pré-estabelecida não existe. Bom, a relação entre inteligência emocional e inteligência múltipla é um caso à parte, né? O professor Gardner diz o seguinte, que ele tem, embora ele conheça profundamente o trabalho do Daniel Goleman, que fala sobre inteligência emocional, a teoria das inteligências múltiplas, ela discorda de alguns pontos da ideia de inteligência emocional. Existe um ponto em comum entre as duas, que é o fato de que as duas ideias, né, de inteligência múltipla e inteligência emocional, elas aparecem num momento onde as pessoas estão falando sobre um maior equilíbrio entre razão e emoção, sobre a questão de que a inteligência não é só a inteligência linguística e lógico-matemática. Mas há um ponto forte de discordância. Um dos pontos fortes é que o professor Gardner considera que emoção em si não é uma inteligência, ela é um produto das inteligências. Se você desenvolve a sua inteligência interpessoal e a sua inteligência intrapessoal, na confluência dessas duas inteligências, você teria desenvolvido valores, teria desenvolvido atitudes e teria desenvolvido emoções. Esse é um grande ponto de divergência. O segundo grande ponto de divergência é que o professor Gardner considera que seja impossível você estabelecer um padrão mínimo de inteligência que todo mundo deveria ter. E para ele isso tanto vale para as questões mais racionais, quanto para as questões emocionais. Então ele questiona o seguinte, quem é que pode dizer o que seria o mínimo de inteligência emocional, se ela existisse, que todo mundo deveria ter para poder ser alguém equilibrado na vida? Finalmente, um terceiro ponto de discordância é justamente a ideia de padronizar, a ideia de medir. Então, se não existe um quociente de inteligência, do ponto de vista, falando, né, no que se refere à razão, quem é que garante que existe um quociente emocional? O Gardner, ele questiona diretamente isso, e ele diz que, embora as duas tenham pontos de concordância, esses três pontos marcam uma divergência bastante grande. E eu ainda gostaria de acrescentar uma coisa. A teoria das inteligências múltiplas, ela é uma teoria que prevê a valorização das diferenças. Ela busca cada ser humano naquilo que ele tem de melhor, mas como ele é. Claro que a gente vai interferir, não estou querendo dizer que nós vamos deixar, como eu tinha falado antes, se um sujeito tem tendências para ser ladrão de banco, a nossa sociedade vai aceitar porque essa é a diferença que ele tem em relação aos outros. Não se trata disso. Mas a teoria das inteligências múltiplas não pretende ser uma receita, não pretende ser uma coisa assim, junte 2 disso, 3 daquilo e todo mundo é multiplamente inteligente. Então, uma coisa que os teóricos da inteligência múltipla discordam dos trabalhos iniciais sobre inteligência emocional é dessa tentativa de padronizar, de se você seguir alguns determinados passos ou tiver alguns determinados cuidados, todo mundo será emocionalmente inteligente. São essas basicamente as grandes diferenças.
aproveitar essa questão para dizer alguma coisa sobre essa história de atividades favoráveis de um modo geral. Gardner diz que uma atividade melhor é quanto mais inteligências ela puder mobilizar. Isso não significa que eu vou pegar uma atividade e ficar pensando assim, ai, que inteligências elas estão mobilizando, porque as inteligências múltiplas é uma coisa, pano de fundo, né? É assim o cenário onde eu vou construindo o meu trabalho, não é o objetivo, eu não tenho como objetivo nessa atividade desenvolver essa inteligência, aquela inteligência. Mas sem dúvida que há algumas atividades mais favoráveis para esta ou aquela inteligência. Por exemplo, toda vez que eu peço a criação de um texto, sem dúvida a inteligência linguística e a inteligência lógico-matemática vão estar relacionadas. Toda vez que eu faço uma brincadeira infantil, fortíssima inteligência espacial e corporal sinestésica. Agora, para as inteligências pessoais em particular, o trabalho em grupo, sem dúvida, já falei disso algumas vezes, é fundamental. E tem uma outra atividade que é bastante importante, que é o uso do jogo. Quando as crianças jogam jogos de regras, elas estarão desenvolvendo as suas inteligências pessoais, porque terão que defender pontos de vista, terão que coordenar pontos de vista, terão que entender e discutir o papel social de regras. Então, se há atividades favoráveis, em particular para as inteligências pessoais, tanto a inter quanto a intrapessoal, sem dúvida são o trabalho em grupo e o uso de jogos com frequência. Não estou falando assim usar jogos, sabe aquela coisa que às vezes a gente como professor tem mania? Sexta-feira à tarde, os alunos já não aguentam mais, ou então está chovendo, aí hoje eu dou um jogo. Não, jogo com frequência, jogo planejado, tanto jogos que envolvem assuntos específicos de alguma disciplina, quanto jogos que simplesmente vão fazer os alunos mobilizarem estratégias de pensamento. Um exemplo disso, jogo de dama, por exemplo. Não tem nada específico de nenhuma disciplina que esteja diretamente associado, mas as habilidades de pensamento que são desenvolvidas é que são essenciais. Talvez muitos de vocês possam estar pensando assim, mas isso que eu ouvi nesse vídeo a respeito de planejamento, a respeito de avaliação, a respeito da forma de encarar o aluno, outras pessoas já falaram, outras teorias já disseram. Então, qual é a novidade de fazer isto a partir da teoria das inteligências múltiplas? Ou qual é a novidade que a teoria das inteligências múltiplas nos traz? E o que eu gostaria de dizer é que a grande novidade é que até bem pouco tempo a escola só se preocupava com a aquisição do conhecimento, com o aluno aprender conhecimentos. E falava em desenvolvimento, mas muito mais de habilidades, de atitudes, e nós estamos trazendo uma outra mensagem. A teoria das inteligências múltiplas diz o seguinte para a gente, olha, quando você faz uma opção pela forma de trabalho, uma opção pelo conteúdo do seu trabalho, uma opção pela organização da sua sala de aula, uma opção por determinadas atividades em relação a outras, você não está fazendo só uma opção em relação ao conhecimento. Você está fundamentalmente fazendo uma opção em relação à forma de encarar o potencial de inteligência do seu aluno. Então você não está desenvolvendo só conhecimento, é muito mais que isso, é uma coisa muito mais ampla. A forma de trabalhar vai determinar em maior ou menor grau o desenvolvimento desse aluno por inteiro. E eu acho que essa é a grande contribuição que a teoria pode nos dar para a educação. Uma escola mais humana, uma escola mais justa, uma escola que busca educar para a cidadania, uma escola que busca o cidadão mais feliz, desenvolvido nas suas potencialidades totais.